Vamos falar aqui de Juiz de Fora, porque o Comitê Municipal de Combate à Covid-19 autorizou o avanço de Juiz de Fora para a onda verde do programa Minas Consciente. Essa é a faixa menos restritiva do plano estadual. Vamos assistir essa reportagem. Juiz de Fora vai poder avançar para a onda verde do programa Minas Consciente, que é a menos restritiva do plano a partir da próxima semana. A definição aconteceu depois de uma reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19. O funcionamento de atividades como cinemas, recreação, lazer e eventos são liberados nessa fase de acordo com o governo do estado. Segundo a Prefeitura, a operação de todos os setores contemplados pela onda verde vai ser analisada pelo grupo, podendo haver restrições em alguns segmentos. A previsão é de que as novas definições sejam publicadas em um novo decreto municipal na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro. Até lá, Juiz de Fora permanece na onda amarela do programa do governo de Minas Gerais. Essa implementação ela vai passar primeiro por uma análise de adequação de protocolos para que esses novos serviços que vão ser implementados a partir de agora trabalhem dentro de uma lógica que mantenha a segurança dentro do município. Então, existe a possibilidade, inclusive, de que em algumas atividades elas possam manter o protocolo atual. Apesar da migração para a onda verde, a gente pode virar e manter talvez uma situação ou outra de maior risco dentro ainda da onda amarela, ou seja, mantendo um protocolo mais rígido para proteger a população. A autorização para a progressão de onda aconteceu 2 dias depois da publicação de um boletim informativo da plataforma JF Salvando Todos, que divulga análises estatísticas da pandemia na nossa região. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, existe uma preocupação em relação ao crescimento da taxa de letalidade de Covid-19 no município. De acordo com o levantamento, do dia 28 de setembro a 12 de outubro, Juiz de Fora apresentou um aumento de 7,5% no número de casos confirmados do novo coronavírus e 13,6% nas mortes. Nessa quinta-feira, Juiz de Fora somava 6.553 casos positivos e 247 óbitos em decorrência da Covid-19. 23.834 pessoas tiveram suspeita da doença. Essas análises elas são feitas retroativas. Então, foi justamente no momento de pico, no momento que nós tivemos de aumento de casos, há cerca de 2 a 3 semanas atrás, em que houve realmente um aumento dessas taxas. Mas hoje, a taxa de letalidade, ela mantém dentro do mesmo patamar anterior que ela vinha mantendo. Então, hoje a gente tem uma taxa em torno de 3,5%, 3,7%, que é o que ela sempre circulou em torno desses números, mas não houve nenhum aumento abrupto. Então, o comportamento da taxa de letalidade, ele vem se mantendo estável, né, ao longo dos tempos, e muito pelo contrário, né, nas últimas semanas o que nós tivemos foi redução do número de óbitos e redução de número de casos novos e de casos suspeitos, o que levou, inclusive, à possibilidade da gente estar evoluindo para a onda verde. Pois é, você acompanhando essa reportagem que fala sobre, né, essa decisão do município de fazer a adesão à onda verde. O estado já tinha autorizado o município a fazer essa mudança, mas como a gente fala aqui sempre explicando o funcionamento do programa Minas Consciente, cada prefeitura tem autonomia para decidir se avança ou não para a onda e como que vai acontecer essa mudança. Você viu ali, a prefeitura já decidiu, o novo decreto vai ser publicado na semana que vem, na quarta-feira, porque algumas coisas elas têm que ser avaliadas ainda, como por exemplo, cinema, pode voltar a funcionar? Não pode voltar a funcionar? Pela onda verde pode, mas como que a prefeitura vai lidar com isso? E também algumas outras atividades em relação a isso. Eu quero chamar a atenção para alguns dados que foram apresentados aqui na reportagem. Nós apresentamos ali 2 informações. Uma é o grupo de estudos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que faz o acompanhamento da pandemia na cidade, na região, mas a gente vai se ater aos números de Juiz de Fora. E o outro, né, é o posicionamento ali do especialista que conversou com a gente em relação a isso, da prefeitura, que fala, secretária adjunta de saúde, que fala sobre a questão da redução dos números na última semana. Você está vendo na tela aqui o acumulado de casos, um levantamento feito pela nossa equipe com base nas informações divulgadas nos boletins epidemiológicos municipais. São casos por semana, gente, casos por semana. Aqui nesse monitoramento aparece desde o início do mês de julho, né, até na semana
semana atual, que termina, né, agora nessa sexta-feira, no dia 16. Essa linha que está no meio, ela demarca o momento onde nós tivemos a mudança no programa Minas Consciente, né, eram 4 ondas, passaram a ser 3 ondas, e desde essa mudança, Juiz de Fora estava na onda amarela, que é uma onda intermediária. Ela não é nem a mais restritiva, que é a onda vermelha, e nem a mais liberada, que é a onda verde, que é a onda na qual o Juiz de Fora agora decidiu avançar. A gente percebe que depois da alteração nós tivemos um sobe e desce por semana, depois uma subida considerável, e na questão dos casos, nós estamos acumulando a 5ª semana consecutiva na queda do número de casos registrados, casos novos acumulados a cada semana. Mas a gente fica preocupado por um outro índice, que é um índice, sim, que tem que se ter alerta, que é em relação às mortes. Aqui a gente tem o acumulado de mortes por semana em Juiz de Fora desde o início da pandemia. E pela cor dos gráficos, mesmo que você não possa não identificar os números, a gente percebe, né, a subida e a descida dos números de casos. Aqui a demarcação de quando existiu a mudança do programa Minas Consciente, Juiz de Fora começou, né, a praticar os protocolos da onda amarela. E a gente percebe aqui muitas semanas com índices elevados de morte. Nós tivemos nas últimas 3 semanas um recorde de mortes na mesma semana por conta da Covid-19, foi há 3 semanas atrás com 20 mortes. Na semana seguinte o índice também foi mais baixo do que anterior, mas foi mais alto do que outras semanas, inclusive. Nós tivemos 16 mortes na semana passada e esta semana voltou a cair, inclusive uma queda substancial. A gente vê que de 16 caiu para 6 semanas. Eu estou falando isso, gente, porque nós mudamos ali a onda, né, para mais flexibilização num momento onde os índices, o índice mais importante que é o índice de morte, porque os índices de casos a gente estava acompanhando que estavam de fato caindo os casos, mas em contraponto aos casos que estavam caindo, as mortes estavam subindo em números muito altos, né? A gente tem uma redução nessa semana e a questão que fica é, essa semana seria o suficiente para tomar essa decisão, né? Só a redução nessa semana já basta para trazer segurança em relação a outras vidas que não poderiam ser perdidas em relação a esse tema, em relação à Covid-19, né? E a gente tem que ficar atento sobre isso, inclusive para poder deixar a sociedade segura. Porque eu fico pensando, gente, em relação, né, ao vai e volta de informação sobre coronavírus, né, que é para deixar as pessoas instáveis mesmo, não sabe para onde que vai. Juiz de Fora permanece na onda amarela, né? Estava na onda amarela a maior parte do tempo, desde quando teve a mudança do programa. Em determinado momento, né, pela micro-região, Juiz de Fora passou a ter a possibilidade de ir para a onda verde, naquela ocasião, algumas semanas atrás. Decidiu-se em manter na onda amarela, mas agora, como é uma avaliação macro-regional, numa extensão territorial maior, a Prefeitura decidiu por essa mudança, considerando esses números. Mas até essas mudanças, né, deixa a população meio insegura, porque semana passada a gente deu entrevista aqui, algumas semanas, o prefeito falando que poderia cair para a onda vermelha, que era mais restritiva, agora a gente está indo para a onda verde. Aí o pessoal fica assim, o que eu acredito? Para onde que eu vou? Né? Qual que é a situação que eu tenho que me ancorar para saber se a gente está seguro ou não em relação à pandemia? E sobre isso tem uns outros temas também que eu fico encasquetado assim na cabeça. Por exemplo, os shoppings estão funcionando, né? Tem nada contra o funcionamento do shopping, né? Os shoppings estão funcionando sem uma limitação específica da quantidade de pessoas, mas os parques, os espaços públicos de lazer, abertos inclusive, não estão. Só o Parque da Lajinha que voltou a funcionar, nós inclusive noticiamos aqui, passamos as regras, tem uma limitação de horário, funciona só de 8 da manhã até o meio-dia e só podem estar 100 pessoas, né, por vez no parque. Mas o Parque do Museu Mariano Procópio, o Jardim Botânico, esses lugares ainda estão fechados, né? Eu fico perguntando, por que no shopping pode ir lá, as pessoas estão perto, é local fechado, dentro da loja é fechado, e no local aberto não pode? Né? Eu fico questionando esses critérios porque tá aí, tá todo mundo vendo, né? E eu fico pensando, pô, se não pode ir no parque por conta da aglomeração, mas aí a gente só tá deixando um parque aberto, quer dizer, vai todo mundo lá, o que vai acontecer? Aglomeração. Vai todo mundo ficar na fila do Parque da Lajinha para entrar, o pessoal quer se divertir, quer fazer alguma coisa, quer esparecer. Será que se não abrisse os outros, né, não dava ali para poder distribuir as pessoas um pouco e facilitar essa questão também, né? E estabelecer controles também em relação a isso, que é importante para que a sociedade tenha segurança e principalmente confiança, que é muito necessário nesses tempos tão difíceis da pandemia.